só que hoje eu vou começar de uma maneira diferente. Como vocês podem ver, nós não estamos numa sala, não é aula de direito ambiental, tá? É uma aula de administrativo, na verdade nem é uma aula, são dicas de direito administrativo, naqueles pontos em que vocês têm mais dificuldades, que é a licitação dispensada, dispensável, alguns princípios, né? Algumas coisas. Então o que vai acontecer? Além do velho bordão, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite e boa madrugada para quem é da madrugada, né? Nós vamos falar dos princípios implícitos na administração, que a gente lembra de uma palavra chamada princesa. Por que princesa? Porque o P vai nos levar à presunção de legitimidade. O que é isso? É algo que tenha legitimidade, que tenha algo vinculado com a lei. O R a gente pega na razoabilidade, tem que ter um equilíbrio, né, entre o lícito e o ilícito. Não que o ilícito tenha que ser prevalecer sobre o lícito. Indisponibilidade de interesse público, ou seja, o interesse da administração ela tem que estar equilibrada com o que o Estado, com o que a administração quer. A motivação, a continuidade do serviço público, porque ele não pode ser interrompido de qualquer maneira, né? Tem que ter o contraditório e a ampla defesa. A especialidade do serviço, vocês estão ouvindo aí um avião passando, ainda não é o meu jatinho, tá? Que está vindo me buscar, mas nós escolhemos esse lugar aqui justamente para trazer um ambiente diferenciado para vocês. Então vai ter uns barulhinhos aí de bola, de avião, de coisas assim, não esquentem a cabeça com isso. Então, terminando aqui, a supremacia do interesse público, ou seja, quando o Estado ele quer alguma coisa, né, ele quer realizar alguma coisa, o que acontece? É do interesse dele, tem que ter um interesse. A autotutela é quando o Estado, ele mesmo corrige os seus próprios erros, ele tem o poder para dar equilíbrio, né, nisso que ele criou, que ele se motivou a construir. E o nosso velho LIMP, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal, que tem a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A legalidade, né, como a presunção de legitimidade, ela vem direta da lei. A impessoalidade, porque cabe em todos. A moralidade, porque depende da ética, não pode ser uma coisa improba. A publicidade, para divulgar todo o serviço que a administração vai prestar. E a eficiência, quanto mais eficiente esse serviço for, melhor vai ser o resultado. A gente vê aí no nosso país, né, quanta eficiência de serviço, né? E quando a gente fala de algo improbo, a gente pode brincar com a palavra superires, né? Por quê? Porque ela tem que ter uma supervisão, ela tem que ter a perda, ela tem que ter a indisponibilidade dos bens, ela tem que ter ressarcimento ao erário. O que é isso? Quando a situação é improba, o Estado ele vai ter que devolver, ao erário toda aquela situação negativa que foi criada em volta do serviço, entendeu? Então o que acontece? Toda vez que tem algum problema que levamos à improbidade, igual a gente está tendo a situação de Lava Jato, essa confusão toda, se vocês estão prestando atenção, que a administração pública está completamente em voga. Nosso sistema de educação, nosso sistema de saúde, está tudo corrompido, né? O certo seria a devolução desses gastos públicos que tivemos. E então, no próximo bloco, eu falo de vocês sobre as formas de provimento de cargo público, tá bom? A gente volta já já. Então, voltando aí ao nosso vídeo, né, que como mais uma vez, para quem está começando a assistir agora, vocês vão ver que nós estamos aqui num parque, né, na verdade é na faculdade, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e nós resolvemos fazer essa aula ao ar livre para ficar um pouco mais diferente para vocês. Então, falando sobre formas de provimento de cargo público, a gente tem lá a reversão. O que é reversão? Quando a gente vê o Vzinho de reversão, lembra de velhinho. O velhinho, a pessoa que já envelheceu, vai se aposentar, só que aí a administração precisa dele de volta, entendeu? Então é a volta do aposentado por interesse da administração. No caso da readaptação, a readaptação lembra do Dzinho. O Dzinho de readaptação vai lembrar de pessoa doente. Então é a reinvestidura do servidor que saiu de licença por motivo de doença.
Então ele vai ser readaptado àquela situação. Vamos dizer que foi um servidor que sofreu um acidente de carro e ele ficou paraplégico. Então quando ele voltar ao seu serviço, ele vai ter que ser readaptado à sua nova função, tá? A sua nova condição de saúde, né? A reintegração. Quando a gente fala em reintegração, na parte da silábica IN, a gente vê nova investidura. O que é a nova investidura? Você, após uma demissão injusta, quando o servidor ele foi demitido injustamente, ele vai ser reinvestido no cargo. Vai ter um processo administrativo. Esse processo administrativo vai ter ampla defesa e contraditório. E caso ele ganhe a causa, ele vai ser reinvestido no cargo. Outra coisa que vocês têm muito problema, né? Assim, é bastante problemático. Quando a gente chega lá na parte de contrato administrativo, tem aquela confusão da encampação, a caducidade e a rescisão. Então, como é que fica isso? O que é isso? A encampação, eu vou ler aqui de maneira técnica e depois eu vou explicar, tá? A encampação é como se fosse o resgate, a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante uma lei que autoriza, uma lei específica, que autoriza, e após prévio pagamento de indenização. Então, o que acontece? Quando o contrato é encampado, foi por interesse da administração. Não tem mais interesse naquela situação. Então, ela encerra o contrato ali por motivos de uma nova lei, um novo acordo, uma nova situação que surge, tá? A caducidade, tecnicamente falando, também é a extinção dos contratos de concessão pelo poder público através de um ato unilateral durante sua vigência por descumprimento de obrigação contratual. Ou seja, a administração ou o próprio particular que tem a concessão, tem o direito de concessão, ele encerra aquele contrato, entendeu? Porque ele deixou de descumprir alguma cláusula dentro do contrato, deixou de cumprir um pagamento, deixou de cumprir um serviço, deixou de fazer alguma coisa ali dentro que já não interessa mais para a administração manter esse contrato. Então tem a caducidade, tá? Qualquer cláusula que for descumprida dentro do contrato, a administração ela produz a caducidade do contrato. E a rescisão, tecnicamente falando, é o contrato de concessão que poderá ser reincindido por iniciativa da concessionária. Ou seja, eu sou a concessionária, eu não quero mais o serviço, tá? No caso de descumprimento de normas contratuais também. Aí também tem o descumprimento das normas contratuais. Só que existe uma observação, um detalhe da caducidade para rescisão. O serviço ele não pode ser interrompido até uma ação. Nesse caso, da rescisão, ela só pode acontecer diante de um processo judicial, também com contraditório e ampla defesa, tá bom? No caso da encampação, ela pode ter indenização. Da caducidade, em regra, não. Só se o bem ele tiver sido reversível, porque ele foi de alguma maneira amortizado. Então, não cabe indenização. E no caso da rescisão, cabe a indenização, tá? E daqui a pouco eu volto para falar com vocês sobre a diferença de encampação de concessão e permissão do serviço público, que é algo também que confunde bastante.